Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Uma boa tarde, um bom começo de noite, um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, eu peço a sua atenção neste vídeo para a gente poder falar aí com relação às categorias de base do Vasco da Gama. A gente vai relatar aqui todo o desrespeito que está acontecendo com a nossa instituição por parte deste presidente que a gente considera fake, Jorge Salgado, que não dá exemplo, e a gente vai falar aqui sobre a polêmica aí envolvendo o Leandro Castan, esse babaca. E outra coisa, vamos abordar aqui o assunto da AGE. Hoje teve mutirão lá em São Januário. Então, muitos assuntos importantes para a gente poder tratar. Eu peço a você que ainda não é inscrito aqui no canal para se inscrever. Deixe o seu like ou o seu dislike para avaliar o nosso conteúdo e, por favor, ativem o sininho. Amigos, vamos lá. O Vasco da Gama hoje nas categorias de base, o nosso Sub-17 empatou com o Fluminense em São Januário por 0-0. E me chamou muito a atenção porque esse jogo não foi aberto pro público. Por que, Salgado? Tá com medo? Tá com medo de encarar a rapaziada? Assume as suas broncas aí, ó. Em menos de um ano, você jogou o Vasco da Gama na Série B em 2 ocasiões e ainda por cima, com essa situação aí da SAF, abre o clube para poder dar satisfação pro torcedor do Vasco, seu covarde. Não é brincadeira não. Outra coisa, amanhã o Vasco da Gama decide aí o Sub-20 contra a equipe do Olaria, jogo que acontece às 16 horas da tarde. E olha, uma confusão deliberada em São Januário. O jurídico não está batendo bem com relação ao departamento de finanças. Essa situação aí envolvendo o Zé Ricardo foi a gota d'água. Dividiu ainda mais um conturbado Vasco da Gama. Muitas pessoas aí do departamento de finanças alegando que o jurídico não teve transparência, como se o departamento de finanças do Vasco da Gama tivesse moral para alguma coisa, onde o responsável é o cara da austeridade aí, o seu Adriano Mendes, que está fazendo merda no Vasco da Gama desde 2018, fez na gestão do Campelo e continua a fazer. Então o Vasco da Gama chega mais um dia aí, sem treinador, sem executivo, sem coordenador. O Vasco aí, que pode perder alguns reforços aí para equipes que estão na Série B, perfeito, jogadores que foram oferecidos aí ao Vasco da Gama, como é o caso aí do Dudu, um jogador que poderia atuar no Vasco da Gama, que jogou muito bem aqui lá no Brusque. Então, rapaziada, a gente vê o descaso que tá o Vasco da Gama. E por falar em descaso, hoje o Leandro Castan, ele desrespeitou o torcedor Cruz Maltino. O torcedor do Vasco, ele tá virado no giraia. É o 5º rebaixamento. O que o senhor Leandro Castan, ele faz? Ele simplesmente comemora 10 anos do título do Corinthians
o título de campeão brasileiro, que a gente sabe como que o Corinthians conquistou. Nesse ano aqui, ó, que o Vasco foi campeão da Copa do Brasil. Todos nós sabemos como é que foi. O Vasco foi roubado, foi garfado nos 2 jogos aí contra a equipe do Flamengo. Um pênalti que o juiz não deu em cima do Bernardo. Outro jogo, um pênalti que o juiz não deu em cima do Diego Souza. E é o seguinte, rapaziada, o cara comemorando e tirando sarro aí da torcida do Vasco. Torcedor do Vasco simplesmente nas redes sociais não perdoou. É uma falta de respeito. E Castan, você vai ser cobrado. Você vai ser cobrado. Agora, você faz esse tipo de palhaçada porque essa diretoria aí não dá exemplo nenhum. Aí jogador se sente aí, igual foi no Campeonato Brasileiro, à vontade para chincalhar o clube, para falar que o torcedor fede, como foi o caso aí desse rapaz, desse Léo Jabá. O cara vai pra farra, vai pra sacanagem e o clube fica desse jeito aí. Você vai responder e vai ser cobrado por isso, hein, Leandro Castan? Palhaçada que tu fez. E tem que jogar bola, você tem que jogar bola e respeitar essa instituição que tu não vem jogando nada há muito tempo. Rapaziada, sobre a situação aí, envolvendo o mutirão que a gente teve hoje. Houve movimentação, vários torcedores aí do Vasco da Gama se associaram no dia de hoje, a gente tomou conhecimento, a movimentação aí foi até boa, algumas pessoas assinaram e na parte da noite a gente vai trazer para vocês aqui a parcial de quantas pessoas que assinaram hoje e quantas pessoas que a gente tem até agora para a gente poder convocar essa AGE para poder destituir o Jorge Salgado da presidência do Clube de Regatas Vasco da Gama. Obrigado você, torcedor do Vasco, que esteve em São Januário, que vê que não existe outra alternativa para o nosso clube. Nosso clube está abandonado, jogador faz o que quer, sacaneia o clube, simplesmente presidente sacaneia o Vasco da Gama também. Então a gente precisa de comando. A gente precisa de comando para que essas coisas não venham a acontecer mais na instituição Clube de Regatas Vasco da Gama, onde o desleixo, o descaso está imenso. E eu digo aqui, torcedor do Vasco, você precisa de paz e você só vai ter paz quando esses safados saírem aí do Vasco da Gama. Perfeito? Eu agradeço aí pela sua atenção e, rapaziada, faça uma reflexão do que verdadeiramente está acontecendo no Vasco e avaliem se está certo ou não. Muito obrigado. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Valeu!